versículo 23, diz assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Amém? Amém. Pai querido, aqui está a tua palavra que edifica, que consola e que exorta. E eu te peço, Pai, para a glória de Jesus, que essa palavra ela venha ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito em nossas vidas. Por isso te peço em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo através desta palavra que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui nesse texto, nós vamos ler o contexto dele, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão à noite, nas minhas visões da noite, diz o profeta, Então, o apóstolo Paulo, ele teve uma visão à noite, que um homem aparecia até ele, naquela visão, e falava para ele: venha até Macedônia, venha nos ajudar. Paulo não estava em Macedônia, ele estava em outro lugar. Venha nos ajudar. Então, Paulo, ele tendo aquela visão, logo que amanheceu o dia, ele falou: vamos viajar, vamos para Macedônia. Ele teve aquela visão, ele entendeu que Deus já estava chamando ele para ir, estava mandando ele evangelizar em Macedônia, estava mandando ele ir. É como diz o profeta Elias, uma mãozinha é o sinal que Deus vai operar, é que Deus vai mandar uma abundante chuva. Então o apóstolo Paulo, através daquilo lá, ele já entendeu: não, Deus vai fazer um grande mover, ele vai realizar uma grande salvação lá na Macedônia. Então vamos se organizar. Ele se organizou, chamou a comitiva dele, e depois navegaram para Troas, depois foram para Samatracia, Nápoles, e depois para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia. Foi ele, a comitiva dele, foram navegando, foram viajando, saíram da área de conforto, foram evangelizar, porque eles estavam para fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus. E então eles foram parar na cidade de Filipe. E o primeiro desafio ali daquela cidade ali, o primeiro desafio de Paulo e sua comitiva foi enfrentar o quê? Uma jovem que tinha naquela cidade. Ali tinha uma jovem naquela cidade, e aquela jovem ela tinha um espírito de adivinhação. E aquela jovem, ela dava lucro para os seus senhores, ela adivinhava, tipo uma cartomante, que lê a mão, tal, joga búzios, essas coisas assim. Então aquela jovem, ela adivinhava, e toda vez que o apóstolo Paulo passava com sua comitiva, vamos chamar de comitiva, ela falava assim: esses homens aí são homens de Deus. E aquilo foi levando-se dias, e o apóstolo Paulo ficou incomodado com aquela situação,
E chegou, quando ela falou para o apóstolo Paulo, Paulo foi lá, orou por ela, expulsou o demônio dela, em nome de Jesus de Nazaré. Ele expulsou o demônio dela, o demônio saiu, e o dono daquela, o senhor daquela jovem lá, que era adivinha, ficou revoltado, ficou chateado, e enfim, e mandou prender Paulo e levou até o juiz da cidade. Então, esse foi o grande desafio, o primeiro grande desafio de Paulo. E depois, Paulo teve que enfrentar a fúria dos senhores daquela jovem, o juiz e toda a multidão. Toda a multidão se revoltaram, espancaram Paulo, bateram no Paulo e, por fim, levaram Paulo preso. Então, Paulo e Silas foram parar na prisão por causa daquele ato ali. Por causa daquela atitude ali, de ter expulsado o espírito, né? O espírito de adivinhação daquela jovem. Mas, enfim, o que eu quero falar nessa noite, meus amados, a importância de ter uma vida consagrada. Amém? É importante você ter uma vida consagrada. É importante o homem e a mulher de Deus ter uma vida consagrada. Levar uma vida consagrada, levar uma vida santificada, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração. O servo de Deus, ele tem que gostar de orar, ele tem que gostar de consagrar, ele tem que gostar de estar na casa de Deus, ele tem que gostar de estar na presença do Senhor. Então, é muito importante. Por quê? Primeira coisa que acontece, se você leva uma vida consagrada, qual é a importância? Vamos orar, né? Vamos orar. O apóstolo Paulo ele e Silas, eles estavam presos, apanharam, foram açoitados, quase morreram e jogaram ele no cárcere, lá no fim mesmo, né? Vamos chamar de calabouço, então solitária. Ele estava lá, largado e abandonado. Numa cidade estranha, de um povo estranho, povo esquisito, povo exótico, povo com costume diferente, com religiões diferentes, cultura diferente, tudo diferente. Talvez não falava nem a língua dele, mas ele era um poliglota, né? Então ele falava outras línguas. O apóstolo Paulo, que era um homem muito inteligente, além de ter a sabedoria de Deus, ele era uma pessoa de formação acadêmica. Então, ele foi parar lá no cárcere. Como que ele ia sair daquela situação? Como que ele ia sair daquilo? Então, tem momento em nossas vidas que não tem como a gente sair, não tem como se escapar. Só Deus. Amém? Mas o que o apóstolo Paulo fez? Bom, já que nós estamos aqui preso, não tem, ele era advogado, mas tem situação que o advogado não pode se defender a si mesmo. Ele tem que arrumar outro advogado, né? Não é assim? O advogado tem que arrumar outro advogado. Eu não tenho, e agora? Qual foi a conclusão que eles chegaram? Vamos orar para Deus mudar essa história aqui. Nós estamos na prisão, estamos, mas a nossa boca não está amordaçada, não. Nossa boca não está amordaçada. Então, vamos orar, vamos mudar essa história. Vamos mudar essa história. Porque não adianta a gente querer discutir, querer brigar. O crente, ele não briga, ele luta. Amém? Ele luta. O crente ele não tem esse negócio de estar brigando, não. Ele luta, e por quê? Porque a nossa luta, ela é o quê? Ela é espiritual. Aquela situação era uma situação espiritual, não era uma situação carnal. O apóstolo Paulo expulsou o demônio daquela jovem. Então, como consequência, ele foi parar no calabouço. Como consequência, ele foi parar na prisão. Ele estava ali, ele recebeu uma condenação. E a população da cidade queria matar Paulo. Era o plano, né, do inimigo. Era plano do inimigo, destruir, acabar com a vida dele. Mas
quando Deus tem um projeto na vida da pessoa, quando Deus tem um projeto na vida do ser humano, do homem e da mulher, o inimigo pode se levantar, só para cair só, porque Deus está no controle, amém? Então, irmãos, mas só pelo fato assim, nós também temos que se posicionar. Se o apóstolo Paulo só ficasse calado, quietinho lá, né, o inimigo ia crescer para cima dele, de repente ele poderia ficar muitos dias preso, de repente poderia ficar meses preso ali, mas ele decidiu tomar uma posição, se posicionar. Vamos orar. A situação é difícil, a situação de opróbrio de escassez aqui, olha, não tem outro jeito, não adianta, o juiz não vai querer me ouvir, não vou conseguir ninguém também para me defender aqui, não conhecemos pessoas importantes dessa cidade, então vamos orar. A Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a orar e a louvar o Senhor. Aquela situação não proibiu de Paulo e Silas de orar e nem de louvar. Porque muitas vezes nós estamos presos numa situação, né, seja ela financeira, seja ela profissional, muitas vezes seja ela emocional, muitas vezes seja ela sentimental, estamos presos. Sabe por que nós estamos presos? Nós fisicamente ou psicologicamente, nós não vamos adorar o Senhor? Você tem boca, sua boca não está presa. Você pode adorar o Senhor, pode louvar, pode cantar. Em vez de murmurar, canta. Um hino de louvor a Deus, diz. Em vez de murmurar, canta um hino. Porque é através da adoração que você vai mudar a história. É através do seu clamor que você vai mudar a situação. Não tem um ditado no mundo que diz assim: quem cala consente? Então, se o cristão ficar calado diante da situação, a situação não vai mudar. Não vai haver transformação de água em vinho. O objetivo é transformar a água em vinho. Esse é o objetivo do cristão, do servo de Deus. Se aquela mulher lá, aquela mulher da Canaã da Galileia, se ela ficasse calada, não ia haver transformação de água em vinho ali não. Mas ela não se calou. A situação lá naquele casamento era de difícil, era de opróbrio, era de desonra, era uma situação difícil, que não tinha jeito, não tinha como mais. Já era tarde da noite, não tinha onde fazer vinho, não tinha como produzir vinho, não tinha. Onde nós vamos buscar vinho? Não tem como buscar à noite ainda. Não era um lugar iluminado, não tinha quem também fabricasse naquele momento. Não tinha, porque levava-se dias para fabricar vinho. Então, aquela mulher não se calou. Ela foi procurar, ela foi, olha, eu vou falar com a Maria, para ver se a Maria fala com o filho dela. Para ver se a Maria, o que ela pode me ajudar. Então, aquele pai de família foi lá, conversou. Aí, o que a Maria fez? Foi falar com Jesus. Então, aquele casal, aquela família abriu a boca, porque não aceitou aquela situação, amém? Nós não devemos aceitar a situação passivamente. Nós somos servos do Senhor. Nós estamos aqui para que Deus venha mudar a história mesmo, para que Deus venha escrever uma nova história na sua vida. Nós não estamos aqui simplesmente para ser mais um, ou mais uma campanha, ou mais um culto, só mais um, não. Estamos aqui para viver coisas diferentes. Não estamos aqui para simplesmente costume de toda terça-feira, é costume toda sexta-feira, é costume todo domingo estar na igreja. Não podemos aceitar isso. Você não pode aceitar isso. Eu venho aqui porque eu estou acostumado, está quebrado isso na tua vida em nome de Jesus. Você vem aqui porque você quer mudança de vida. Você quer ver as coisas transformadas na tua casa, na tua vida, em todas as áreas, é profissional, é emocional,
enfim, é sentimental, em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos dessas mudanças, precisamos dessa restauração plena. Então o apóstolo Paulo, ele estava ali, mas ele não aceitou. Olha, Deus me mandou para cá, e o inimigo se levantou, porque o inimigo vai se levantar mesmo, amém? Não é porque se Deus manda você para cá, vir para Macedônia, você vir para cá, não pense que é para você, que o inimigo não vai trabalhar, que o inimigo não vai colocar impedimento, que o inimigo não vai levantar pessoas para criticar, pessoas para falar, pessoas para murmurar, pessoas para contradizer. Vai colocar situações também, mas só por isso, mas isso é normal, crente é perseguido, está quebrado isso da tua vida em nome de Jesus. Não aceito isso não, esse tipo de perseguição está repreendido em nome de Jesus. Temos que fazer igual o apóstolo Paulo, igual o apóstolo Paulo, ele não aceitou não. Foi Deus que me mandou para Macedônia? Foi. Mas o inimigo se levantou, mas eu não aceito não. Vamos orar, vamos mudar a situação, vamos mudar essa história, vamos começar a cantar hino aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer um reboliço nesse lugar. E Deus fez um reboliço mesmo, Deus mandou um terremoto sobre aquele lugar. E Deus vai fazer um reboliço na tua vida se você crê. Se você crê, o vento de Deus vai soprar naquele lugar e a história vai mudar e vai sair uma nova história. Vai resplandecer a luz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro isso em nome de Jesus. Então, irmãos, é importantíssimo que nós venhamos ter uma vida consagrada, porque o cristão que leva uma vida consagrada, ele tem visão, amém? Ele é um cristão que tem visão, ele enxerga além do horizonte, além do horizonte. Eu estou lembrando de um louvor muito antigo que fala assim: além do céu azul foi Jesus preparar. Então a gente enxerga além do horizonte, a gente sabe que ele foi preparar um lugar para mim e para você. Então a gente sabe que ele tem uma saída, ele dá a saída onde não há saída, ele abre porta onde não há porta. Ele entra com providência mesmo na minha, na sua, na nossa vida. Ele é um Deus da providência, o Deus do impossível. A Bíblia conta a história, irmão, de Josafá, no livro 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, fala que Josafá, chegaram até Josafá e falaram para ele: olha, está vindo uma multidão aí, hein? Está vindo aí os amonitas, moabita, está vindo todo mundo aí. E eles vão invadir, já estão destruindo os reinos que, pela frente, que vem aí, vem além do mar. O que aconteceu? Josafá, ele temeu. Certo? Porque de primeiro impacto a notícia vem, ela nos balança, amém? A notícia nos balança no primeiro impacto, mas depois a gente consegue ingerir. Aí depois a gente começa a entrar no Espírito, e nosso socorro vem da onde? Que fez os céus e a terra, não é? Então nosso socorro ele vem do Senhor. Então quando Josafá recebeu aquela notícia, eles vêm aí, eles vão invadir aqui, vão tomar, vai controlar tudo. Josafá temeu, mas ele falou: não, Senhor, o Senhor é o nosso único socorro, gente. Vamos fazer o seguinte: vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar, porque só Deus pode mudar essa história. Nós não temos condições de lutar contra ele, não temos homens suficientes, armas suficientes para enfrentar aquela grande multidão. Não temos, mas o Senhor é o nosso pastor. O Senhor está conosco, ele vai pelejar por nós. Então o que Josué fez? Josué convocou o povo e todo mundo foi orar, e todo mundo foi jejuar, e Deus levantava o profeta e falava: Josafá, não temas, porque não é você que está afrontando a mim, e você não vai ter que pelejar, eu vou pelejar por você. Irmãos, é assim que nós temos que fazer quando nós estivermos numa situação assim, uma situação que venha nos aprisionar, uma situação que muitas vezes vem querendo amarrar a nossa vida, amarrar os nossos
os nossos planos, amarrar os nossos projetos, porque todo mundo tem projeto, querer amarrar os nossos sonhos, né? Vem querer amarrar para que você não prospere, para que você não ande, para que você não se mova. Irmãos, não, é só se levantar, é só clamar ao Senhor, é só orar, irmãos, é só colocar em prática a tua visão, é só você abrir os olhos espirituais e você vai ver, sabe o que você vai ver? Carruagem de fogo ao seu redor. Carruagem de fogo ao seu redor. A Bíblia diz que foi assim com Eliseu. Eliseu estava na casa dele, e o exército da Síria cercou a casa de Eliseu. Aí o jovem de Eliseu, o jovem profeta, saiu e viu aquele exército ao redor na casa, na montanha. Aí chegou e falou: meu senhor Eliseu, olha, a Síria está aí, olha lá o exército deles, lá eles estão lá, e eles vão nos matar, eles vieram aqui, eles vão pegar o senhor. Aí Eliseu falou: não, fica tranquilo, porque com eles está o braço da carne, conosco está o braço do Senhor. Aí, Senhor, faz esse jovem enxergar aqui, abre os olhos dele, abre a visão dele. Quando aquele jovem abriu os olhos, a visão assim, viu o que? Carruagem de fogo ali, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma situação contrária, meus queridos. Deus me manda te dizer nessa noite, para você se motivar mesmo, para você forjar a espada e dizer ao fraco: eu sou forte. Você tem que forjar a espada e dizer: eu sou forte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquele que me chamou. Ele é poderoso para me abençoar até a vinda de Jesus Cristo. Então, querido, é importante nós levar uma vida consagrada, né? De manhã está ouvindo louvor. Mas eu não tenho tempo para orar, mas por favor, ouça louvor de manhã. Levanta de manhã, vai ouvir um louvor. Levanta de manhã, vai ouvir uma palavra no YouTube, pastor Jair. Levanta de manhã, vai ouvir, vai se comunicar com Deus, vai ter contato com Ele. Guarda o teu contato com Ele. Seu contato tem que ser diário. Isso é levar uma vida consagrada, é diário. Porque Ele quer te abençoar, Ele quer fazer de você um vencedor. Ele quer fazer de você um vencedor. Então o apóstolo Paulo estava ali preso, ali prisionado, mas ele não deixou de adorar. Porque nada pode calar um adorador. Absolutamente nada, nenhuma situação, nenhuma má notícia, nada pode calar um adorador. Amém? Nada pode, irmãos, nada pode. Seja quem for, não vai te calar nunca. Pode doer sim, pode doer, mas não vai te calar, não. Através da nossa adoração, da sua adoração, nós vamos ver o céu se abrir e a mão de Deus se manifestar nas nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Aleluia. E o segundo aspecto, irmãos, da importância de levar uma vida consagrada, a segunda coisa, irmãos, é não reclamar, amém? É não murmurar, amém? Porque o homem, o ser humano, tem mania de reclamar, não é? Nós, seres humanos, nós temos essa mania de reclamar. O apóstolo Paulo, ele não poderia reclamar? Poderia. Eu estava em tal cidade, né? Deus me deu essa visão. Agora me manda eu para cá, para Macedônia, para ficar preso, para ser espancado, quase morrer pela multidão. E agora eu estou aqui no cárcere, abandonado, largado. Ele poderia, humanamente falando, se ele não levasse uma vida santa, ele poderia entrar nesse joguinho do inimigo, porque é isso que o inimigo quer, que o povo reclame, que o povo murmure. Para quê? Para atrasar a bênção dele. Porque quanto mais você reclama, sua bênção atrasa. É um passinho para trás. Você está aqui, mas se você reclamou, você já deu um passinho para trás. Se você murmurou, olha,
com uma perna só, né? Aí se você murmurar, aí já vem as duas, mais um para trás. Mas se você continuar, aí vem... Aí depois você vai... Irmãos, não podemos. Amém? Não podemos reclamar da situação. Mas a Bíblia diz, em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus. Amém? Em tudo, mas até nas situações dolorosas, você não vê Jesus, o que Jesus falou? Quando Lázaro estava morto, estava enterrado, fazia 4 dias, era um amigo dele, Jesus não reclamou ali, o que Jesus chegou e falou assim, diante do túmulo de Lázaro? Graça te dou, ó Pai, porque ocultaste aos sábios e entendido e revelaste aos pequeninos. Então, ele agradeceu. Então, queridos, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Situações difíceis, situações contrárias, até mesmo a nossa necessidade, até mesmo se a porta fechou, porque muitas vezes a porta ela vai fechar. Muitas vezes o frio vai vir, porque ele vai vir para todo mundo. Muitas vezes pode até vir um desemprego também. Pode até vir. Mas temos que agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa aqui. Algo eu vou aprender aqui, Senhor. Algo vai ser diferente aqui comigo. Eu sei que o Senhor vai me usar. Eu sei que o Senhor vai me levantar. Eu sei que o Senhor vai fazer um grande mover. Eu sei que sua mão vai operar, porque não é por acaso, nada acontece por acaso na vida do cristão, do servo de Deus, da serva de Deus, não acontece por acaso. Deus está nessa situação, Deus está no controle. Então, queridos, nós temos que agradecer a Deus. O apóstolo Paulo, ele estava ali, era uma maneira dele agradecer a Deus. Ele estava louvando, estava adorando, agradecendo a Deus também por aquela situação, porque na mente dele eu fico imaginando que ele falou, bom, esse aqui é para o meu crescimento, esse aqui é para me ficar mais forte ainda, esse aqui é para me sair com mais coragem ainda, ter mais coragem, esse aqui é para me ter mais ousadia, agora eu vou ser mais ousado, esse aqui é para me ter trepidez na palavra, agora sim que o inimigo não gostou porque eu expulsei o demônio daquela menina, agora eu vou continuar expulsando mesmo em nome de Jesus. Queridos, é isso que Deus requer de nós, amém? É importante você levar uma vida consagrada por causa desses detalhes, Parece que não tem grande importância, mas é detalhe que faz a diferença na vida da pessoa, do ser humano, do cristão, do servo de Deus, da mulher de Deus, do homem de Deus, são esses detalhes, levar uma vida consagrada. A Bíblia conta a história, irmãos, de Jó, ali no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, diz que Jó, ele adorou ao Senhor. Jó adorou. O que aconteceu? Chegaram para Jó, falaram, olha, seus filhos morreram, olha, a fazenda caiu, olha, aconteceu tal coisa, acidente lá, olha, roubaram tudo sua fazenda, roubaram tudo suas ovelhas. Cada hora chegava um, ia contando uma história. Aí, sabe o que Jó fez? Até a mulher de Jó falou, você vai continuar íntegro? Por que não abandona esse Deus e morra? Até a mulher de Jó, todo mundo abandonou ele. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz no versículo 20, que ele adorou ao Senhor. E Jó adorou ao Senhor. Por quê que ele adorou ao Senhor? Porque ele sabia que através da adoração, a história ia ser mudada. Ia haver restauração. Ele tinha certeza na restauração, na restituição de Deus. Porque se ele murmura, se ele reclama, se ele dá ouvido ao inimigo, porque o inimigo queria que ele murmurasse, o inimigo queria que ele reclamasse, o inimigo queria que ele recuasse, ele ia perder a bênção dele. Ele ia dar um passo para trás.
ia dando passo para trás, ia ficar mais distante, ia ser mais difícil. Olha, mas ele não fez isso não. Ele deu passo para frente mesmo. Não, agora que eu vou adorar, agora que eu vou buscar, agora que eu vou realmente me dedicar, né? Agora que eu vou me dedicar, agora que eu vou empenhar, agora que eu vou investir, agora que eu vou investir mais ainda, investir meu ministério, investir nas coisas espirituais, investir mais na obra do Senhor. Agora que eu vou investir mesmo, porque é isso que o inimigo quer que recue. E a Bíblia diz, né, se a gente recuar, Deus não tem prazer. Então não podemos recuar. Mesmo a situação sendo contrária, mesmo a situação seja difícil, levantou o mar, levantou a onda no mar, levantou um tempestade, levantou uma grande ventania, um grande temporal, vamos permanecer na fé. Vamos permanecer na fé, porque através da nossa fé, nós vamos alcançar a nossa vitória. É através da fé, não é através de outras coisas naturais, não. É espiritual, porque nossa batalha é espiritual. Não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então, meus queridos, temos que levar uma vida consagrada para que Deus venha nos usar e nos abençoar, e nós venhamos fazer a diferença nessa terra dos viventes, fazer a diferença no meio da nossa família, no meio dos nossos parentes, no meio dos nossos vizinhos. Eles vão olhar, eles vão observar, porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Está todo mundo observando a gente, todo mundo. Não pense que ninguém vai olhar, não vai te olhar não, o que você está fazendo, o que você deixa de fazer, que hora que você entra, que hora que você sai, aonde você vai, com quem você conversa, o que você está dizendo, o que você está falando. Está todo mundo observando, todo mundo querendo o teu mal, mas só um é maior com a gente, né? Só Ele com a gente é o suficiente. Só Ele é o suficiente. Deus envia um anjo, só um anjo para cuidar de nós acaba com tudo. Só um anjo. Então, querido, nós temos que permanecer firme na adoração. Firme na adoração. Né? Para quê? Para que o inimigo não venha achar brecha e não venha levar vantagem sobre nós. Porque ele quer levar vantagem sobre o povo de Deus. Ele quer levar vantagem sobre a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque ele já foi derrotado. Ele não tem mais salvação. Não existe mais salvação para ele. Então ele já está condenado. Quem ele puder levar, ele vai levar. Quem ele puder tirar, ele vai tirar. Então o que nós temos que fazer, meus queridos, é permanecer na presença, é ficar firme, ser como uma rocha. Ser como uma rocha. A Bíblia diz, né, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, não pode se abalar. Não pode, não vai se mover, não vamos nos mover, vamos permanecer firme na graça, firme na fé, firme na esperança, firme no amor, firme nas convicções, firme nos projetos, né? Firme nas promessas, porque tem muitas promessas a ser realizadas na minha e na sua vida, muitas coisas ainda vão acontecer, né? É isso mesmo, muitas coisas vão acontecer, acredite, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Já que você chegou até aqui, não pode voltar, continue, porque grande é a vitória. Deus tem coisas grandes e poderosas a realizar na tua vida. Aleluia. Então, a importância de ter uma vida consagrada, como o nosso amado apóstolo Paulo, Silas, que é um exemplo de servo de Deus para mim e para a sua vida. Ele passou esses momentos difíceis ali, mas foi para a glória de Deus. Para ele testemunhar, para ele ter autonomia para dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou preparado
a passar fome, a passar necessidade, né? Quem vai me separar do amor de Cristo? Nenhuma situação, nem a perseguição, nem a tribulação, nada. Então, para tudo isso acontecer, para ele escrever isso, ele teve que passar por esses processos, né? Processo que todos nós vamos passar. Todo mundo vai passar por um processo. Não vai ser igual ao do Paulo, né? Porque Deus na vida de cada um trabalha de maneira diferente. Então você passa num processo e eu vou passar por outro. Não é mesmo, mas vou passar por um processo. De repente para mim é pesado, para você não é. De repente para você é pesado, para mim não é. Mas se não for pesado para mim e é para você, eu vou te ajudar em oração. Então, e assim nós vamos um ajudando o outro, e assim nós vamos caminhando pela fé, e assim nós vamos marchando até chegar a Canaã celestial. Até chegar a Canaã celestial, e nós vamos atravessar o Jordão e cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, aleluia. Então, o terceiro aspecto, irmão, da importância de ter uma vida consagrada é o quê? É confiar que Deus está no controle. É confiar que Deus está no comando. O apóstolo Paulo e Silas estavam ali presos, mas eles confiavam. Eles confiavam, não, Deus está aqui. Deus está no controle dessa situação. A situação não é por acaso. Silas, vamos cantar, vamos adorar, porque eu tenho certeza que Deus está com a gente. Vamos orar, né? Vamos clamar ao Senhor, vamos invocar. Eu sei que Deus vai abrir uma porta. Não sei como, não sei de que maneira, porque Deus ele é mistério, amém? Deus ele é mistério. Só acredito que ele vai. É isso que Deus quer. Você tem que acreditar que Deus vai abrir, que Deus vai mover. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que Deus está agindo. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Então, queridos, essa é confiança. É confiar que Deus está no controle da sua vida, do seu sentimento, dos seus negócios, da tua vida profissional, da tua finança. Você tem que confiar que Deus está no controle da tua casa. Poxa, mas na minha casa lá, as pessoas não são crentes. Fique em paz, Deus está no controle. Porque na hora de Deus, na hora que Deus for lá pôr a mão, Ele vai salvar. A hora que Deus pôr a mão lá, Ele vai libertar. A hora que Deus pôr a mão lá, Ele vai curar. A hora que Deus pôr a mão lá, Ele vai trazer, pode ter certeza. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Então Deus está no controle. Deus está no controle. A Bíblia conta a história de Moisés ali, quando eles saíram do Egito. Saiu todo mundo do Egito. Aí chegou diante do Mar Vermelho lá, olharam para trás, vinha Faraó e o seu exército. Então o povo ficou todo alvoroçado, ficaram todos desesperados, temerosos, ficaram, né? E agora nós vamos morrer, e aquela coisa toda. Começaram a quem? A pressionar Moisés, o grande líder. Mas o que ele fez? Ele confiou em Deus, ele sabia que Deus estava com a gente, com ele. Deus está no controle. Eu sei que Deus está no controle. Deus nos tirou nós do Egito, não foi para morrer no deserto. Deus nos tirou do Egito para adorar a Ele, para ser um adorador, uma nação santa, para ser uma nação santa, uma nação vitoriosa, não uma nação derrotada, fracassada, não, e todo mundo morrer, não. Pessoal, fique em paz. Esses exemplos que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver, porque Deus vai abrir o mar. Deus falou que vai abrir o mar, né, para me tocar aqui. Moisés foi lá e tocou, e o mar não abriu mesmo, e o povo não passou em seco, e o povo não passou cantando o hino da vitória lá, do outro lado do mar não cantaram o hino. Então, queridos, é a mesmíssima coisa nos nossos dias de hoje, é a mesmíssima coisa. Nós temos que sempre acreditar que Deus está no controle da situação.
Deus não salvou você, para você levar uma vida fracassada. Deus não salvou você para você levar uma vida de derrota. Deus não salvou você, para você ser uma pessoa frustrada. Não, está quebrado isso na tua vida em nome de Jesus. Não, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para minha casa. Você tem que olhar com olhar de águia, com visão, entrar na tua casa e falar: eu vejo o anjo aqui. Eu vejo o anjo trabalhando aqui na minha casa.